Olá, meus amores, né? Estamos aqui de volta. Hoje eu vou reforçar alguns elementos que eu trouxe para vocês na aula anterior, tá? Para a gente fechar o assunto sobre o Egito Antigo. Então, vamos lá. A gente falou sobre várias qualidades do Egito, sobre várias características, né? Como é o Egito, como era o Egito em relação aos grupos sociais, né? Ou seja, eu falei da piramidezinha, lembra daquela piramidezinha? Onde uns grupos estavam em cima, outros grupos estavam embaixo, né? Eu expliquei para vocês o que era uma teocracia, lembra? Então, o governo faraônico é considerado uma teocracia. Por que uma teocracia, né? Porque é uma liderança, né? O faraó é o líder, ele é o chefe geral de todos. E ele é confundido com Deus. Então, além de ser... Quais são as principais características de uma teocracia, tá? Qualquer coisa, anotem o nomezinho e anotem o que eu estou dizendo para vocês não esquecerem. É que uma teocracia é um modelo de governo, tá, gente? Como é, por exemplo, a democracia. Lembra que a gente fala às vezes assim, vamos votar, né? O sistema de votação, quando a gente diz assim, quem vai ser o presidente de turma? E a gente diz, vamos votar, isso é um princípio democrático. Quer dizer que vai ganhar a votação aquele que receber mais voto. Ou seja, né? Vai ser respeitado o desejo da maioria, tá? Isso é uma democracia. Numa teocracia, vai ocorrer o inverso. Ninguém será consultado sobre qualquer coisa que o rei vai fazer. Então, esse rei era o faraó, né? O faraó era o imperador. Então, na teocracia, além desse rei, ele ser uma pessoa autoritária, ele decidir sozinho o destino do reino, ele também é confundido com Deus. Por isso o nome Teo, que significa Deus, e cracia, governo, tá? Então é um governo de um Deus, de uma espécie de Deus, que não será questionado, que não será criticado, e tudo que ele decidir vai prevalecer. Então, isso é uma teocracia, tá? Por que eu comecei dando a explicação sobre a teocracia? É que nós vamos falar sobre a política no Antigo Egito, tá? Então, sobre a política no Antigo Egito, existe uma divisão tradicional da história. Como assim, professora? Do jeito que nós dividimos, por exemplo, as fases da história, lembra? Pré-história, história, Idade Antiga, Idade Média, por aí vai. No Egito também vai ter essa divisão, só que essa divisão vai ser analisando a política, ou seja, analisando as lideranças no Egito. Então, ao longo do tempo, né, de, por exemplo, 5.000 anos de civilização, como foi que o Egito foi liderado? É isso que a gente vai tentar ver, tá? Então, quando é que começa? É isso que a gente está chamando de política. Nós estamos chamando de política, gente, não é nada complicado. É a maneira como a civilização egípcia ela foi comandada. Por quem ela foi comandada, quem era responsável por administrar, por cuidar do Egito e por decidir as coisas que eram coletivas. Então, vamos lá. Nós temos na divisão tradicional o Antigo Império, tá? Médio Império e Novo Império. O que é que vai acontecer no Antigo Império, né? O que é que vai ser exatamente referente a esse tempo? Então, ele vai ser mais ou menos ali por volta de 3.200 a.C. a 2.300 a.C., tá? O que é que vai acontecer? É aquele períodozinho que nós vimos, né, de unificação do Alto e Baixo Egito, quando os nomes se reúnem, né, e se juntam, e aí cria-se esses dois reinos, e esses dois reinos são unificados por Menes, e aí começa a ter o faraó, né? Então, o faraó, esse imperador de todo o Egito. Então, é esse momentinho aí, o Antigo Império. É nesse momento que vai começar a ter essa divisão política que a gente está falando, tá? Então, o que é que vai acontecer no Egito? É o período das grandes construções. A maioria da população vivia
em condição de servidão, como nós falamos, trabalhava para o Estado. Quem é o Estado? O Estado é Faraó, lembra? Aquele que manda em tudo, aquele que toma conta de tudo. Vai haver também muitas obras públicas, vai haver também muita determinação do governo. Como assim determinação, professora? É que vai haver papéis sociais para tudo. Lembra que a gente falou na aula anterior sobre os funcionários do governo que vão fiscalizar essas obras, né? Que vão tomar conta de tudo. Nesse período também, gente, já no finalzinho aí, 2200, né? 2300, 2200 a.C., o que é que vai acontecer? Vão haver péssimas colheitas. Então, vai haver uma crise econômica, porque as pessoas no Egito não vão conseguir fazer boas colheitas. E aí, o governo, né, o faraó, ele vai aumentar muito os impostos. Quando ele aumenta os impostos, a sociedade fica extremamente revoltada. E aí começa a ter uma série de rebeliões. Qual é a consequência dessas rebeliões? É que o faraó é tirado do seu trono, tá? E aí deixa de ter faraó por um tempinho. Entre 2050 a 1700 a.C., vai haver o que a gente chama de Médio Império. Então, o que é que vai acontecer? Os faraós, eles vão voltar ao poder. Eles vão ter o seu poder de volta no Egito, né? Aí vai voltar a ser as coisas como era. A servidão coletiva, o trabalho das grandes obras fiscalizados pelos os funcionários públicos. Vai ser um período que vai haver muito crescimento comercial, tá? Mas já nesse período vai haver muita migração de outros grupos, tá? Então vão sair pessoas de outras nações que vão ocupar o Egito Antigo. Quem são esses povos? Os iquiços, que eram povos lá da Mesopotâmia, que eram povos que a gente viu anteriormente, e os hebreus, que eram povos da Palestina, tá? E aí vão entrar no Egito. O que é que vai acontecer? Essas migrações, elas vão trazer uma série de problemas para o Egito, tá? Porque o Egito vai começar a ficar subordinado, principalmente aos iquiços, tá certo? Então, isso vai ser ruim nesse momento. Aí começa o novo império, que é a última fase dentro dessa divisão tradicional do Egito Antigo. Vai de 1580 a.C. a 10.080 a.C., né? Nesse momento vai haver a expulsão dos iquiços, né? Daqueles povos mesopotâmicos. Eles vão ser colocados para fora do Egito e aí o Egito vai restabelecer o seu poder, tá? Então, vai ser um período de desenvolvimento, um período de riqueza. E vai ser nesse período também que os hebreus, né, que estavam presos lá no Egito, eles vão conseguir fazer a fuga, conseguir fazer o êxodo. Lembra que a gente vê bastante as narrativas sobre Moisés, tem até umas séries de TV que vão falar dessa saída, né, do povo hebreu do Egito, que eram escravizados e que vão tentar voltar para a Palestina, tá certo? Ou seja, vão buscar a Canaã, como diz na narrativa bíblica e na maioria das séries e dos filmes que a gente vê, tá? Nesse período também, gente, do Novo Império, vai haver grandes novas técnicas de implantação, né? Como a utilização do cavalo e do ferro. Isso pra gente pode parecer um pouco bobo, mas no mundo antigo isso era muito, muito, muito importante, né? Porque o cavalo fortalecia o exército egípcio. E o ferro ajudava na criação de novas armas, de armas mais resistentes, assim também como ajudava nas próprias coisas que os egípcios confeccionavam, né? Nas esculturas, enfim, no artesanato em geral, tá? Os egípcios também vão conquistar a Fenícia, né? Eles também vão tentar conquistar outros povos. E vai ser também um período em que vai haver várias grandes obras, tá? É o período também em que um determinado rei, o Amenófis IV, ele vai tentar implantar o monoteísmo. Mas como assim, professora? A senhora me disse, né, que no Egito o tipo da religião era politeísta. É verdade. Mas teve um momento que um dos faraós tentou implantar o monoteísmo, só que não deu certo. Como a sociedade, né, egípcia, ela era muito acostumada ao politeísmo, né?
ela gostava de ser politeísta, então não deu muito certo, tá? E aí, gente, tem alguns momentos, né, que eu queria comentar com vocês, já depois de 10.080, quando o Império Egípcio ele começa a declinar, né, ele começa a cair, ele deixa de ser esse grande império e começa a sofrer as consequências de alguns acontecimentos. Como assim consequência, né? É que eles sofreram a invasão de outros povos. Gente, sempre que uma nação ela sofre a invasão de outra nação, vai ter uma perda muito grande para aquela nação, né? Porque ela vai ficar sob o domínio de outro povo, que não vai respeitar, na maioria das vezes, a sua cultura, o seu jeito, a sua economia, enfim. Isso vai enfraquecer o poder central. Quem é o poder central? O poder de Faraó. Então, os faraós caem novamente nesse período, tá? Depois, né, vai haver uma breve recuperação, vai ter uma retomada do desenvolvimento comercial, mas um pouquinho depois, né, o Egito ele é novamente invadido. Aí ele vai ser invadido depois pelos macedônicos, que é uma coisa que a gente vai ver mais na frente, depois pelos gregos, pelos romanos e depois pelos árabes, tá? Então, encerra esse período dos faraós por conta dessas invasões estrangeiras, certo? Então, essa é a linha do tempo da história do Egito, da história política do Egito, tá? Então, a criação do grande império, né? O faraó vai reinar, depois vai haver uma queda, por conta das crises o faraó vai cair, depois o faraó vai subir novamente no novo império, vai se restabelecer no médio império, depois no novo império vai haver a fragmentação desse poder central por conta das invasões dos outros grupos, tá certo? Então, é isso. Se vocês não entenderam alguma coisa, vocês me perguntem, comentem, enfim. Então, um beijo para vocês. Vejam com atenção, tá? Escrevam qualquer dúvida e eu tô aqui para as ordens para tirar qualquer dúvida. Beijo, beijo, beijo. Deus abençoe vocês. Tchauzinho.